Começa a falar ou você pergunta? Já vou perguntar, muito bem. Ok, estamos já no ar. Bom dia, estamos aqui com o professor Benjamin Pérez Maia, que foi um dileto amigo, um grande companheiro, uma referência para mim na área da gestão escolar, alguém em quem eu muito me inspirei para continuar estudando essa temática depois que saí da educação básica. Foi diretor de um colégio estadual, do Colégio Estadual Algacir Munhoz Meder, uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio. Teve na Secretaria Estadual de Educação, Núcleo Regional de Ensino, sempre trabalhando com as questões vinculadas à gestão escolar, direção escolar, organização do trabalho pedagógico. Benjamin, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, que vai ser muito útil para a nossa disciplina. Vou já de pronto colocar uma primeira questão para você começar a nos contar um pouco da sua experiência. Em primeiro lugar, nos conta aí o que te levou a se candidatar à direção do Colégio Estadual Algacir Munhoz Meder. Bom, eu agradeço em primeiro, momento, assim, agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos conversando e trocando, algumas experiências de vida, de caminhada aí na educação. Na realidade, eu iniciei, no processo educacional, principalmente no estado, em 85. 86 eu fui trabalhar no Colégio Algacir, e lá iniciava-se, na realidade, quando eu iniciei no Colégio Algacir, no meu trabalho, iniciou também o ensino médio. Então, só tinha ensino fundamental até 85. 86 iniciou as primeiras turmas do ensino médio, o primeiro ano do ensino médio no Colégio Algacir. E ali eu comecei, como professor de filosofia. Aí comecei a trabalhar com história, com SPB, com educação moral e cívica. E aí foi a caminhada, trabalhando e fui observando, na realidade, como professor, o número de alunos que desistiam da educação, o número de alunos que, na realidade, reprovavam. E durante esse processo meu em sala de aula, tinha 36 horas aulas, era professor CLT, e daí assumi mesmo como professor efetivo em 92, no concurso, e ali comecei a fazer todo um levantamento. Então, nós começamos a estudar com um grupo de colegas, professores, assim, também, que ficava preocupado, com o problema da evasão escolar e da reprovação na escola. Nós começamos a fazer um levantamento, todo um trabalho. Então, nós fomos fazendo ano a ano, desde quando iniciou o Colégio Algacir, que foi 78. Então, nós começamos a fazer todo um trabalho, Quantos alunos iniciaram, matricularam-se, quantos alunos foram transferidos, e assim fomos fazendo todo um trabalho, ano a ano. Isso nós fizemos até 98, na realidade. Foi 99, 2000, 2001, aí nós não trabalhamos mais especificamente como fizemos antes, porque nós fomos avançando em um processo ali de resgatar o aluno que evadia, e também dialogar com os profissionais da educação sobre a situação da reprovação. Então, nós avançamos bastante, e também, assim, era algo assim que desafiava, era um desafio para nós, naquele momento, principalmente para mim como professor, como educador, que sempre sonhei numa educação pública de qualidade e que tudo pudesse ser coletivamente construído. Então, foi um trabalho que era um sonho. E com isso, fomos desenvolvendo o trabalho com os alunos, e os alunos foram, naqueles momentos, pedindo para que eu me candidatasse como diretor. Então, eu tinha, assim, novo, e assim, com várias vontades de fazer, mas com alguma insegurança desse conhecimento que eu não tinha, mas era necessário aprender. Portanto, foi onde que nós começamos, assim, um grupo de professores, começamos a dialogar e ver as possibilidades, de ser candidato. Então, foi em 93, quando foi a minha primeira candidatura a diretor da escola. E você E teve, foram os Benjamin, grandes desafios. aí você teve, por acaso, nessa primeira candidatura, você ficou mais anos, né? Depois você vai me falar, inclusive, o período que você ficou. Mas nessa primeira candidatura, você teve concorrência, a eleição teve disputa, ou você foi candidato único? E qual é a Nossa, dificuldade de lidar com isso? foi uma situação muito delicada, Ângelo, porque, na realidade, éramos em 4 candidatos, E, assim, a grande maioria, os 3 outros candidatos eram, vamos falar sinceramente, eles eram mais conservadores, não queriam mudar muitas coisas na escola, e, do jeito que estava bom.
E aí nós saímos como candidato, por exemplo, saí como candidato. Eu falo nós porque não era uma equipe, né, um grupo. Saí como candidato, assim, já numa outra vertente, né? Politicamente falando, educacionalmente falando, democraticamente falando. Então, nós tínhamos outras ideias e outras formas de perceber esse trabalho na comunidade. E uma escola sem a participação da comunidade não é uma escola. É simplesmente um lugar onde que deixa o filho e vai embora. E a nossa ideia era abrir a escola para que a comunidade participasse, porque ela não tinha nem voz nem vez naquele momento. Era assim, chamava para reunião, tinha minoria de pais. E a nossa ideia era termos outro foco, né? Chamar a comunidade para assumir o colégio, porque o colégio pertence à comunidade. Então, nós podemos fazer todas as reclamações possíveis governamental, mas se a comunidade não estiver unida, né, no processo educacional junto com a direção da escola, você, como professor, como diretor sozinho, você também não tem força. Então, é necessário sempre nós termos a comunidade junto. E foi isso que nós fizemos. Inclusive, fizemos um panfleto, né? Saímos na rua, saímos conversando, dialogando e tivemos um grande sucesso, né? Dos 4 candidatos sermos, no primeiro momento, Ângelo, é interessante falarmos isso, como trabalhamos com gestão na educação, é importante falarmos que no a primeira eleição naquele ano não deu quórum, porque como a comunidade não participava da comunidade da escola, então não deu quórum. Éramos 4 candidatos, mas tinha que ter no mínimo 50% mais um de votos. E foram 38 e poucos, né, eleitores, assim, por cento que votaram. Então tivemos que participar de um outro processo novamente. Então, a partir de junho, foi em junho, aí nós tivemos uma outra eleição no início de agosto, né? Para ver se daria quórum. Aí conseguimos o quórum, né? E nós saímos, né? Nesse momento assim, ganhamos, né? A eleição e assumimos naquele momento, que foi em agosto de 93, que nunca vou esquecer, que todas as pessoas que estavam na equipe da direção atual naquele momento ficaram muito bravos de terem perdido e todos pegaram férias, tá? Então, você imagina uma equipe na escola com 8 profissionais fora de sala de aula, entre diretor, né, vice-diretor e pedagogos, que naquele momento eram professores que saíam da sala de aula e assumia a função, né, na equipe pedagógica, pegaram férias e nós tivemos que dar um jeito, dar aula de matemática, de química, de física, de biologia, e aí nós fomos nos organizando. Eu, como filósofo, na realidade, né, não dei a aula específica, né, da disciplina, mas trabalhei com as metodologias da disciplina, que é uma função que nós precisamos conhecer bem, né, principalmente como educador, como professor. Claro que naquele momento foi quando também eu percebi que eu tinha que fazer o curso de pedagogia. E aí eu entrei em 94 na Universidade Federal para fazer o curso de pedagogia, porque eu sentia a necessidade, que eu tinha que entender mais o pedagógico para conseguir entender o processo dentro da escola, né? A propósito disso, você dizia há pouco que, ainda que tivesse sido até provocado, vamos dizer, pela comunidade, pelos estudantes a se candidatar, e aí percebe, pela sua última fala agora, percebi a necessidade de buscar se qualificar mais e fazer o curso de pedagogia, nesse caso. Como é que você avalia a sua preparação para assumir a posição de direção da escola quando se candidatou? Quer dizer, era um movimento político, pedagógico, visivelmente, né, mais progressista, diante de um cenário mais conservador. Mas como é que você se sentia do ponto de vista da preparação para assumir essa função e no impacto já com o começo da gestão? No momento, Ângelo, era uma... na realidade, quando ganhamos a eleição e mandaram que ninguém... que não foi o diretor que estava que entregou a chave, ele mandou alguém entregar, né, a chave para mim, de tanta... ficaram muito bravos, então ele mandou entregar. Quando eu peguei aquele molho de chave da escola, meu amigo, eu falei, o que que eu fiz da minha vida agora, né? Porque você também, né, mora e sempre esteve lá na região, você sabe que naquele momento que nós assumimos o Colégio Algacir, era um momento muito delicado, né? Muitos problemas externos e internos,
Então, a grande maioria das janelas sem vidro estavam quebradas por brigas, por várias situações. Então, tinha que fazer todo um resgate. Até o pessoal ainda brincava, Benjamin, e agora? Eu falei assim, agora nós vamos botar a mão na massa. Vamos fazer a coisa acontecer. Então, foi o que nós fizemos. Na realidade, assim, primeiro, comecei a organizar uma equipe, né? Porque sem equipe não adianta. Eu sou bem claro, eu sempre falo para os diretores, se você não tiver uma equipe parceira junto com você, que assume e que se errar estamos juntos, se acertarmos estamos juntos, não tem como você fazer uma boa gestão de escola. Então, fui aprendendo, Ângelo, fui aprendendo na prática, que tinha que primeiro organizar uma equipe que pudesse assumir, junto comigo, tanto o processo pedagógico quanto o processo administrativo da escola. E os dois precisam caminhar juntos, né? Jamais separados. Então, nós começamos a fazer todo um trabalho mesmo de resgate, começamos com os alunos. Primeiro, fazendo reuniões com os alunos para ver quais eram os sonhos, quais eram as perspectivas, o que eles queriam naquele momento que nós assumimos a direção. Então, como nós tínhamos um problema muito sério de violência dentro da escola, porque você, né, eu acredito que alguns colegas provavelmente vão nos ouvir ali, vão perceber que lá, né, e vamos lembrar que no Algacir era uma grade que tinha ao redor, né, e aquilo lá eles cortavam, entravam, brigavam e faziam, assim, situações muito delicadas, que nós tínhamos cinco grupos, né, diferentes, que eles brigavam, inclusive, na frente da escola, então tínhamos problemas. Então, o primeiro momento, que na realidade o sonho dos alunos naquele primeiro momento, era a construção do muro do Colégio Algacir, que era a fala que tinha em tudo quanto é lugares, e nós não tínhamos muro, não tinha nada, entrava, as pessoas entravam, brigavam e faziam aqueles absurdos. Então, nós iniciamos todo um trabalho, mas inclusive foi um trabalho pedagógico, porque para construir nós não tínhamos verba. E você sabe que lá dá 100 metros, né, em cada parte que tinha que construir o muro. Então, daram 300 metros, né, somando a quadra, porque ela é dividida com a escola Araucária, então só tinha o muro do colégio Araucária naquele momento, e os outros não tinham. Na verdade, nem tinha o muro do colégio Araucária, também era uma cerca de, né, trançadinha ali, que todo mundo poderiam cortar ali as situações e entrar. Aí nós começamos a fazer esse trabalho, mas foi um trabalho assim junto com a comunidade. Claro que nós não tínhamos como fazer, mas aí nós começamos, né, que foi o momento, Ângelo, que é importante nós fazermos esse resgate, foi o momento, o 93, e aí 94, foi quando começou os conselhos escolares, né, toda a legislação para nós termos o conselho escolar nas escolas. Então, nós começamos a fazer um trabalho de conscientização não, de bate-papo mesmo, de conhecer a educação. Aí foi quando nós criamos o conselho escolar, e junto com o conselho escolar, nós já trabalhamos a PMF, né, a organização da PMF, e a organização do Grêmio Estudantil. Então, com essas instâncias, nós começamos a fazer todo um trabalho com as autoridades competentes do sistema, inclusive com o secretário da Educação, né, onde lá nós fomos e levando, né, claro, eu não ia sozinho em nenhuma reunião, eu sempre levava ou o Grêmio Estudantil, junto com a PMF, ou junto com o Conselho, sempre tinha os representantes para nós dialogarmos juntos e trocarmos informações. E foi em cima disso que nós conseguimos fazer, né, esse primeiro início ali, né, estrutural, que era uma situação muito delicada. Para depois, nós sabemos, né, que o pedagógico é importante na escola, mas para você ter um bom pedagógico, você também tem que ter uma boa estrutura para que dê sustentação e que o aluno esteja tanto seguro quanto satisfeito e gostando da escola. Aí nós começamos, além de fazermos o trabalho pedagógico, né, que era a nossa base, que como educador jamais, eu sempre vou brigar, né, na educação, porque tem que ser mesmo um professor para ser diretor de escola, não qualquer um que venha fora do sistema. Claro, pode ser funcionário desde que tenha formação na área pedagógica, não tem problema. Mas, para nós, é importantíssimo sempre lutarmos por essas situações, né? Chamarmos a comunidade, porque a escola é da comunidade, não é minha. Nós fazemos junto com a comunidade. Eu tenho, assim, imensamente, eu agradeço sempre que eu vou, sempre que eu encontro as pessoas, todo o meu processo de aprendizado, eu agradeço a comunidade do Bairro Alto. Eles ensinaram muito, porque tivemos que amassar barro, tivemos que fazer tantas situações, porque era uma outra realidade, era uma explosão que estava acontecendo no Bairro Alto na década de 90, né? Porque o que tinha antes e o que
a partir de 90 que aconteceu, o Bairro Alto virou uma grande cidade. Então, nós fomos atrás e fomos bater nas portas para conseguirmos mesmo essa estrutura primeiro, para depois nós investirmos no pedagógico, e foi o que nós fizemos. Claro, sempre com parceria, nunca vou poder dizer que não tivemos parceria, não estou falando da parceria que se falam hoje, estou falando de parceria com o posto de saúde, com as igrejas, com a associação de moradores, né? Com a associação de segurança, sabe? Então, nós fomos construindo juntos e abrindo a escola para que as pessoas pudessem utilizar a escola para fazer as reuniões. Porque no nosso entendimento, e eu continuo entendendo isso, a escola é da comunidade, então ela precisa estar aberta à comunidade. E foi até interessante, Ângelo, quando nós fomos na Secretaria da Educação, nunca vou esquecer do Elias Abraão, que era o secretário, quando eu comecei a falar, ele perguntou, professor, o senhor é advogado? Eu falei assim, não, ainda não, quem sabe um dia eu possa ser. Aí ele, porque o senhor está falando como se fosse advogado, porque o senhor quer isso, quer aquilo, mas o senhor sabe que a escola tem que estar aberta, não tem que ter muro. Aí eu falei para ele, né, eu era, né, estava iniciando toda a situação, eu falei assim, pois é, na escola não precisa ter muro, eu não estou falando que o muro vai mudar a escola, mas o muro é uma segurança nesse momento por causa dos problemas que nós estamos vivenciando na nossa região. Aí ele disse, mas não tem que ter muro. Aí eu falei, pois é, mas para chegar até aqui na sala do senhor, eu passei por vários muros para chegar até aqui. Aí ele falou, olha, professor, o senhor está me desafiando. Eu falei assim, não, eu quero, secretário, que o senhor entenda que os muros geralmente são construídos por pessoas e não muro físico. O muro físico ele vai estar aberto porque o portão vai estar aberto, nós vamos estar abertos, não tem problema nenhum. É segurança aquilo lá. Eu estou falando que geralmente as pessoas criam os muros para nós não fazermos o que poderíamos fazer. Portanto, é um desafio para nós. A partir daquela conversa, ele também percebeu que precisaria nos ajudar, então abriu as portas, abriu outros meios para conseguirmos ali avançarmos, né? Mas nunca fui sozinho, Anjo, sempre com as instâncias colegiadas junto. Isso é Tô falando fundamental. demais, Anjo. Não, isso é bem bom. Eu adoro te ouvir, sabe? As tuas histórias, a tua experiência é fundamental. Então, o Colégio Algacir era uma escola de ensino fundamental, que no período que você chegou ampliou para um ensino médio. E eu me lembro, quando a gente trabalhou juntos lá atrás, eu me lembro de você uma vez me falar assim, esses meninos e meninas que vêm das escolas municipais da região, porque o Algacir era uma escola polo que recebia, ainda é, que recebia alunos de diferentes escolas de anos iniciais, né? Da Escola Municipal Araucária, da Escola Erasmo Piloto, onde eu trabalhei, do Colégio Cônego Camargo, que eram escolas que só tinham o Fundamental 1, o que hoje nós chamamos de Fundamental 1, né? E aí eu me lembro que você falava, esses meninos que vêm para cá, eles chegam tão pequenininhos, na antiga quinta série, hoje sexto ano, né? E aí tem a coisa do convívio com os mais velhos, né? A diferença, a minha questão para você é assim, há alguma diferença na gestão entre essas duas etapas de ensino, em conduzir o ensino fundamental, o Fundamental 2 particularmente, que é com o que você mais trabalhou, e o ensino médio? Alguma delas é mais difícil que a outra? Há algumas características ou complexidades próprias para essas etapas de ensino que você gostaria de registrar? Olha, Ângelo, eu acredito que também você vai lembrar o momento que nós tivemos ali, que nós começamos a fazer todo um levantamento para saber de quais escolas os alunos nossos, que nós recebíamos no Colégio Algacir, eles eram oriundos. Eles estavam vindo de quais escolas? Para nós tentarmos observarmos que cada uma das escolas estavam trabalhando para nós podermos fazer uma sequência, que hoje fala a transição, né, do sexto, do quinto para o sexto, e lá nós começamos a pensar na transição do quarto ano para o quinto ano. Então, nós começamos a fazer toda uma pesquisa, acho que você vai lembrar bem da Gisele, né, nossa memória, que era uma verdadeira e uma leoa como pedagoga, que era pedagoga, era uma bela pedagoga mesmo, que sabia um por um, e ela trabalhava com a quinta série, aquele momento era a quinta série, que nós tínhamos 15 quinta série no Colégio Algacir. Então, era 13 no período da tarde e 2 no período noturno. E aí nós tínhamos um cuidado muito grande. Então, com o ensino fundamental, eu assim como professor, como diretor que fui,
nós tínhamos assim um cuidado muito grande, né, maior com o ensino fundamental, porque o nosso entendimento sempre foi o ensino fundamental num colégio, ele é a base do próprio colégio. Um bom trabalho realizado no ensino fundamental, você tem uma caminhada fantástica durante todo o seu processo, né, de educação, na caminhada do aluno no fundamental até para o ensino médio. Então, isso foi sempre o foco nosso, né, o cuidado com o ensino fundamental, porque eles com certeza fariam e fizeram as diferenças durante, né, o processo de formação dele ali naquele momento. Então, esse cuidado era muito grande. Então, nós tínhamos um contato muito grande com as famílias, tinha, sabe, acompanhava mesmo. Quando tinha problemas, quando tinha situações, qualquer situação a gente já entrava em contato. Então, fazíamos um trabalho, né, muito grande com o ensino fundamental, para que não tivesse nem reprovação e nem também situação de evasão. Eu sempre falo da reprovação porque a escola é um espaço de aprendizado. Se ele não aprendeu até aquele momento, que foi onde que nós também questionamos muito, correlacionado ao sistema de avaliação, né? Que avaliar é processo. E não era simplesmente selecionar. Selecionar se seleciona para um concurso. Mas para a escola é processual. Então, era algo que nós discutimos muito com os professores. Por isso, né, quando eu falei para você que fui fazer pedagogia para ter esse diálogo com o professor e bater firme com os professores correlacionado ao processo. Então, ensino fundamental, nós tínhamos assim, né, uma visão muito, né, grande correlacionada assim da importância deles, porque automaticamente, né, se eu tenho 13 quinta série, tenho que pensar que eu vou ter 13 sexta série naquele momento, estou falando, né, naquele momento, que hoje seria sexto ano e seriam 13 sétimo ano. Aí alguém fala assim, Benjamin, mas vai ter uma queda de tanto. Eu falo, pois é, pessoal, mas essa queda nós precisamos pensar. Por que tem isso? Né? Então, vamos trabalhar da melhor forma possível para que não tenha esses problemas de reprovação. Então, lá nós, né, começamos a fazer todo esse trabalho. Então, nós diminuímos muito a situação da evasão e da reprovação por esse foco pedagógico mesmo da escola, do pensar a escola, do pensar a família, da caminhada. Quando nós falamos, né, desse processo, se nós pegarmos, olha, nós chegamos no Colégio Algacir, quando eu estava lá, nós chegamos a 2.285 alunos. Tenho tudo aqui registrado, inclusive, quando nós fizemos todo o documento, eu deixei tudo registrado. Então, 285 alunos. Então, 2.285 alunos. Então, era um grupo uma escola muito grande, que hoje não tem 1.000, rapaz. Eu fico assustado com isso. Então, era um trabalho assim muito próximo, tanto com o aluno quanto com a família. E aí, quando esse aluno ia para o ensino médio, a nossa preocupação, que você sabe também que naquele momento, né, na década, ali na 96, 97, começou toda a discussão novamente da reforma do ensino médio pelo Banco Mundial. Né? Então, ali nós começamos, nós ali como educadores, a pensar o ensino médio diferente. Não simplesmente o jeito que ele estava chegando, dentro de um pacotinho fechadinho e está pronto. Como eu sempre falo hoje da BNCC, né? Cuidado, pessoal, a BNCC está ali, mas você não pode jogar o teu projeto pedagógico de escola fora e dizer que agora é o... Não, não existe isso. Quem constrói a escola, a LDB é bem clara. Né? Então, naquele momento nós paramos e nós tínhamos a LDB que tinha sido aprovada em 96, então pegamos a LDB, começamos a fazer um trabalho com a preocupação de não ser a mesma coisa que o aluno viu no fundamental e que vai ver no ensino médio do mesmo jeito. Nós tínhamos que fazer algo diferente para o ensino médio, e aí nós começamos a pensar o ensino médio mais dinâmico, né? E aí, hoje eu observo o que está acontecendo hoje nas falas, aí, nas metodologias ativas, quando eu fico ouvindo as pessoas falarem isso, eu falo, meu Deus, nós já fazíamos isso na década de 90 e fazíamos muito bem. Inclusive, nós fazíamos visitas com os alunos, ali tinha o conteúdo, mas nós fazíamos visitas. Quantas visitas nós fizemos, tanto nos museus de Curitiba, quanto em todos os espaços possíveis, com o ensino médio, onde nós fomos para o interior, nós fomos lá no centro, né, da Universidade Federal, lá do litoral, para conhecer todas as situações biologicamente. Olha, nós tentamos, na realidade, fizemos assim uma revolução no ensino médio,
E hoje eu estava olhando, né, quando você me falou sobre essa fala, eu comecei a resgatar várias coisas, materiais que eu tenho lá do Colégio Agacir. Eu falei, caramba, quantas coisas nós fizemos, quantos projetos nós fizemos. Quando nós trabalhamos ali no ensino médio, o CEPAM ensina, né? E cada conteúdo, cada disciplina, o aluno escolhia um daqueles conteúdos e fazia uma encenação, poderia ser uma filmagem, poderia, sabe, esses resgates. Aí, claro, quando nós começamos a fazer isso no ensino médio, o ensino fundamental gritou, e por que nós não vamos fazer? Aí nós fomos junto com o ensino fundamental também, mas com mais tranquilidade, mas aí onde nós fizemos todo aquele resgate, né, dos problemas do bairro, de todas as situações que acontecia, porque o conteúdo está lá. O conteúdo não está no livro fechado, o conteúdo tem todo um processo, mas ele é vivo. Então, nós poderíamos pegar da teoria para a prática no conteúdo. Então, fizemos, não sei, acho que você vai lembrar, lá na professor Celso, né, que também em memória hoje, sobre a dengue no bairro Alto, fizemos uma caminhada, fizemos, sabe, vários trabalhos, panfleto, tanta coisa na década. Eu olhando o material, falei, caramba, tá aqui as fotos, tá aqui tanta coisa que nós fizemos naquele momento. E hoje, quando fala da dengue, parece que é uma coisa, eu falo assim, na década de 90 nós já fizemos isso. Nós já fomos cuidar do Rio Atuba, né? Fomos plantar árvores no Rio Atuba, fomos cuidar do lixo reciclado, fazer horta, ajudar as casas, fazer horta, as famílias fazer horta, fizemos no Colégio Agacir, fizemos jardim no Colégio Agacir, porque tinha que ter um espaço adequado. Então, todas essas situações, é engraçado quando alguém que hoje, talvez, teoricamente, pode falar assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Mas quando você é diretor, ou melhor, né, eu falo quando é diretor, porque naquele período que você fica como diretor, você é diretor, tu é responsável. Eu não gosto da fala, você está diretor. Não, não é isso. Naquele momento você é diretor e vai responder pelo que você fizer de certo, fizer de errado. Portanto, se eu ficar 2 anos na direção, eu sou diretor 2 anos. Terminou esse período, né? Volto para a sala de aula, mas eu não posso esquecer que eu sou um professor que estou numa função de direção naquele momento e sou responsável pelo que acontecer durante a caminhada. Benjamin, a propósito disso, de todas essas iniciativas, né, que durante o seu período na direção da escola foram realizadas, a direção escolar ela é uma mescla, ela é uma mistura, não é, de continuidade, de rotina com inovação, né? Na medida que a gente tem que garantir que a escola tenha uma rotina, uma regularidade de funcionamento, né? Por isso, inclusive, a grande luta para a construção daquele muro, para poder garantir segurança, estabilidade, para que as pessoas pudessem chegar no horário, fazer o seu trabalho, no caso dos professores e demais funcionários, acompanhar os estudos, no caso dos estudantes. Mas, ao mesmo tempo, a escola também precisa de mudanças e em várias maneiras, a partir dos exemplos, inclusive, que você dá, foi o que vocês fizeram. Qual dessas duas partes, inovação e continuidade, você considera que é mais complicado? Ou ambas são complicadas? Bom, na realidade, as duas são delicadas, né? Bem complicada, porque quando nós falamos assim, né, no manter a escola funcionando regularmente, isso você tem que fazer e você tem toda a legislação que você tem que seguir, que não pode fugir dela, né? Portanto, você também, né, nós como profissionais temos as oportunidades para inovar. Então, para inovar, eu sempre vou falar, para inovar eu preciso caminhar junto com a inovação e a estrutura do que nós vamos inovar. Então, você sabe, você, né, professor de educação física, você sabe que nós não tínhamos estrutura ali também para educação física. Tivemos que construir mais quadra, depois, com o tempo, com a cobertura, que lutamos tanto para a cobertura enquanto estava lá, mas ela saiu em 2007. Eu saí da direção em 2001 e a cobertura saiu em 2007, mas foi todo um processo que nós fizemos, né, para nós caminharmos ali nessa estrutura de um espaço coberto também, de uma quadra coberta, porque nós precisávamos de espaços maiores para fazer reuniões com a comunidade. Então, quando nós falamos assim do funcionamento, estruturalmente, muitas coisas você mantém, mas você tira muitas coisas quando tem ali proibida a entrada de aluno. Eu acho isso um absurdo, né? Proibida a entrada do aluno, por quê? O que tem lá que o aluno não pode saber ou que ele não pode conhecer? Então, nós tiramos, né, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na direção, quando mandaram entregar a chave,
foi tirar um cartaz que estava na porta da sala dos professores, onde dizia: proibida a entrada de aluno, não incomode os professores. Então, aquilo lá ele me deixava tão bravo, mas aquilo era sempre renovado todo ano. E eu peguei, cheguei e tirei. E aí eu tive alguns, né, desafios com professores, que daí já começaram a falar: mas você, agora nós não vamos ter mais tranquilidade, nem lanche, nem nada, você vai fazer o aluno. Eu falei assim: não estou dizendo isso, professor. No meu entendimento, a autonomia se constrói, então são construídas. Nós vamos construir junto com os alunos. Eles não vão entrar aqui, não vão fazer. Vocês estão pensando, é o espaço dele, da escola do aluno. Portanto, nós vamos construir junto. Então, esse processo foi lento, mas foi gradativo e, na realidade, assim, importantíssimo, porque depois, na caminhada, os professores começaram a falar: nossa, como a escola está viva, como a escola está gostosa, como a escola está bonita, como a escola... Entendeu? Porque a escola é o espaço para isso. Inovar, quando você fala assim, permanecer com várias situações, manter a escola funcionando regularmente, a rotina, e inovar. Eu acredito que as duas caminham juntos, e as duas são difíceis, porque quebrar barreiras, quebrar parede, é muito difícil, ainda mais o ser humano, né? E nós somos colocados numa situação para fazermos daquele jeito. Quando nós começamos a questionar, e você imagina, eu estava em 94, entrei na pedagogia, saí em 97. Então, nesse período, eu fui também trabalhando muitas situações que eu, né, recebia, né, conhecimento junto na universidade, e ali a prática que nós tínhamos. Então, eu dialogava muito com a professora Cássia Quenzer, né, que era a minha professora, com vários ali que eu nunca esqueço, de diálogos assim, muito bons, que quando eles falavam da teoria, eu falava assim: tá, e como que nós vamos fazer agora na prática? Porque lá nós temos um desafio, que inclusive foi quando nós desafiamos a universidade para fazer o projeto lá no Colégio Algacir. Por isso, quando você fala de inovar, eu acredito que foi por aí, porque nós fizemos a sala ambiente, você lembra disso também, que foi uma polêmica no começo, mas foi importantíssimo naquele momento fazermos as salas ambiente, onde o aluno começou a entender que ele mudava, não era o professor que mudava. Claro, a escola não tinha estrutura adequada para fazer, mas nós conseguimos avançar muito com essa estrutura, né, diferenciada, onde o professor ficava na sala e tinha seu material. Então, nós avançamos também naquele momento. Claro que tinha que pensar várias outras situações, mas logo em seguida, né, eu saí da direção, daí acabou também. E outras situações, eu acho assim, conselho de classe com a participação do aluno, foi para nós aquele momento que era um momento que estava dialogando ainda sobre isso. Então, nós tínhamos na década de 80 ainda uma situação ditatorial, né? Que estava saindo, 85, quando fala, mas sair no papel, sair no discurso é uma coisa, mas o problema é sair da mente das pessoas. Então, a participação do aluno no conselho de classe era muito sério, né? E nós fizemos isso acontecer também, claro, com muitos problemas, porque é lento o processo, nada muda rápido. Então, essas inovações que foram acontecendo, você tinha que ter muita paciência para começar, né? Mais desafios para fazer. E, na realidade, olha, eu tenho mais que agradecer, sempre eu agradeço pelo processo ali, desses momentos desafiador, e que nós conseguimos, e que hoje eu volto na escola e falo assim: caramba, fizemos tanta coisa no Colégio Algacir, e ele parou naquele tempo, não teve mais nada, né? Porque nós construímos o muro, nós construímos as calçadas, nós fizemos que as valetas que estavam abertas ao redor da escola, conseguimos colocar as manilhas e fazer as calçadas nessas valetas ao redor, né? Eu estava vendo as fotos aqui, Angela, é uma retrospectiva fantástica. Nós conseguimos fazer o laboratório, conseguimos fazer a biblioteca naquele momento, que era a história do ensino médio inovador, mas lutamos para fazer e fizemos, que ela é a 7ª, né, extensão da Biblioteca Pública do Paraná, lá no Colégio Algacir, que a grande maioria esquece, mas ela tem o material, né, a Biblioteca Pública tem muitos materiais lá no Colégio Algacir, né, que foram uma luta também naqueles momentos ali para conseguir essas extensões. Então, foram coisas assim que eu acredito que a equipe, rapaz, desculpa do rapaz no momento, meu amigo, mas ela faz a diferença junto com você e a comunidade, né? Porque a comunidade
quando ela vem junto, meu amigo, não tem para, né? Não tem para ninguém, porque você tem a comunidade junto, nós saímos de reuniões com 20, 30 pais para 300 pais por período. Então, nós tivemos que fazer aquela sala lá como auditório, depois nós tivemos que ampliar mais os espaços, porque os pais iam mesmo à escola, porque não era simplesmente para entrega de boletim, né? Era reuniões que nós fazíamos, e a entrega de boletim nós começamos também a tirar um pouco aquele peso, né? Porque, inclusive, foi um momento interessante que começaram a chegar os computadores na escola, então não eram mais, né, o pessoal da secretaria que preenchia os boletins manualmente, que tinha a caneta azul e a caneta vermelha. Então, do momento que passa para o computador, então todos os alunos ficavam felizes porque não tinha mais a nota vermelha, né? Porque saía naquela impressora que saía tudo preto, então ele falava, graças a Deus não tenho nota vermelha no meu boletim. Falei assim, olha aí, viu? Que o avanço que aconteceu, né? Então, isso daí nós estamos quebrando também, porque não era o problema da nota, eu acho que era o problema do aprendizado que nós tínhamos que conversar, né? Então, foram fatos assim que aconteceram que na vida é uma bela de uma caminhada. Então, para a gente sumarizar isso, te agradecendo mais uma vez por esse diálogo, uma última questão. Quais foram as grandes dificuldades e, ao mesmo tempo, quais foram os grandes acúmulos de experiência? Você já falou disso ao longo da fala, mas em algumas poucas frases finais, me diga, vamos tentar fazer um sumário disso, uma síntese disso, as grandes dificuldades e as grandes experiências acumuladas. Olha, a grande dificuldade, no primeiro momento, Ângelo, foi a estrutura física, né? Financeira e pedagógica, né? Que eram os focos assim principais que nós tínhamos que trabalhar, porque não se trabalha uma situação e deixa outra, né? Ela tem que caminhar juntas, tanto a parte física, porque hoje assim eu fico assustado de ver determinada escola quando vou fazer uma visita, quando vou conversar, ou vou fazer uma reunião, alguma coisa, e assim vejo a desestrutura escolar, mas são coisas assim que quem tem que fazer isso, quem tem que buscar e quem tem que brigar é quem está na direção. Não adianta ficar reclamando e sentado. Isso eu conversei com muitos diretores e converso. Quando eu vejo determinadas coisas, eu falo, não adianta porque esse governo fala assim, rapaz, você fez um ofício, você protocolou, você tem um protocolo, você acompanha, você cobra, você vai atrás. Sabe, essas coisas tem que fazer. Não adianta ficar esperando que nada vem de graça, né? Então tem que fazer. Isso daí foi, sim, os desafios assim muito assustador no começo para estruturar, mas foi um processo de aprendizado, né? Aí o financeiro, todos nós sabemos como que é trabalhado e como ainda é no contexto da educação ainda. E o pedagógico, nós precisávamos sempre estar juntos. Então, quando nós fizemos o projeto junto com a Universidade Federal e a APP Sindicato, que nós ficamos 2 anos trabalhando em cima do projeto político-pedagógico da escola e organizando formas diferenciadas, foi onde que nós buscamos, além de uma dificuldade, passou a ser uma solução, né, das dificuldades enfrentadas, e assim, levando os professores a estudarem. Inclusive, fico muito feliz hoje sabendo que muitos foram fazer, né, outra graduação, foram fazer mestrado, tem outros que foram fazer doutorado, e estão trabalhando aí nas universidades, então, estão trabalhando nas escolas. Então, isso daí levou a despertar. Outra situação assim gratificante também, quando eu falo para você da equipe de trabalho, que era um problema no primeiro momento e depois se tornou uma solução, onde nós começamos a fazer todo um trabalho também correlacionado à formação dos funcionários, que a grande maioria só tinha o ensino fundamental, base, né, de primeira a quarta série naquele momento, e aí nós iniciamos todo um trabalho de formação com eles de quinto a oitava série e o ensino médio, que hoje eles agradecem imensamente toda vez que eu vou lá na UFSC, eles nunca deixam de agradecer. Benjamin, se não tivesse feito aquele trabalho, hoje eu estaria lá ainda, meu plano de carreira não seria nada, então hoje eu tenho vida, hoje eu sou outra pessoa, tenho outra visão para trabalhar com um aluno, etc. Mas isso foi toda uma construção junta. Então, além de algo assim, que era uma dificuldade, tornou-se uma facilidade, porque nós juntos construímos. Então, é uma construção coletiva. A outra situação que era, no primeiro momento, uma dificuldade era a participação da comunidade na escola, né, no processo, né, de aprendizado, né, de ensino e aprendizagem do aluno e de todo o contexto. E aí, era uma dificuldade, mas tornou uma solução também depois,
porque acabei ficando, né, 8 anos na direção da escola, né, de 93 até 2001, né, e a comunidade não queria que eu saísse. Inclusive, a última vez que eu falei que não seria mais candidato, é uma história ainda, né, que foi interessante. Os alunos me amarraram em um dos pilares da escola: não, daqui o senhor não vai sair. Mas eu falei assim: não, pessoal, eu tenho que sair. Eu acredito que outros professores precisam assumir direção da escola para saber o que é ser diretor de escola. Não podemos ficar eternamente na direção, né? Porque eu sei que tem alguns amigos que ficaram eternamente, inclusive até aposentaram como né, na função de diretor, nunca mais voltaram na sala. E eu acho isso aí muito sério, que outras pessoas precisam sim participar desse processo. E isso é o aprender, né, Ângelo? É a caminhada, e nós vamos dialogando com pessoas com que se aproxima daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sonhamos. E eu vejo que o conhecimento é o maior desafio do ser humano. Então, eu percebi que na universidade eu recebo um bom conhecimento, né, ali no diálogo junto com os professores, mas esse conhecimento tem que estar sempre, a teoria e a prática sempre tem que caminhar junto. Não posso ter só teoria sem prática e prática sem teoria. Então, os dois precisam caminhar juntos para fazermos as diferenças aí. Eu acredito que é a formação e o desafio do ser humano. E eu acredito nos colegas que estão, né, nas universidades, que são seus alunos, e que estão nesses desafios, que nós precisamos mesmo de profissionais que desafiam o que está posto. Nós não podemos simplesmente receber e aceitar e não questionar e não fazer diferente. Eu sempre falo, a legislação está a nosso favor, desde que nós possamos trabalhar e entender da legislação. Eu tive, assim, alguns debates referentes ali na Unibrasil com os professores de direito, quando falava da educação, mas não são professores. E eu tinha né, assim, um debate bacana com eles. Aí um dia eles falaram assim: não, Benjamin, você está correto, realmente eu não posso mais falar que eu falava do professor. Mas uma coisa eu vou dizer: um advogado que eu respeito muito, ele disse assim: o grande problema da educação são os profissionais da educação não gostar ou não entender da lei. A lei é tão fácil e tão prática para ser colocada em prática, e geralmente eles não conhecem nem a LDB, que é. Aí eu acabei ficando calado, Ângelo, porque eu sei que muitos colegas nossos entram na escola e não sabem que os principais documentos da nossa escola é o projeto pedagógico, o regimento escolar, né? E aí as instâncias colegiadas dando esse apoio. Por isso que eu vejo e continuo debatendo e dialogando sobre isso. Sem essas instâncias, sem a participação, sem toda essa caminhada junto, não podemos, sozinho ninguém faz nada. Então precisamos desse contexto, né, para fazermos as diferenças. Não sei se consegui. Ótimo, muito, muito obrigado, te agradeço. Nós vamos encerrando por aqui. Tem muitas informações muito ricas aí no teu relato, vai ajudar enormemente a formação das pedagogas, dos pedagogos, dos professores e professoras no campo da gestão escolar. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Ângelo. Sucesso. Até.